Visão, quando alguém fala de Cidade de Deus, é quase impossível não lembrar dele, né? Não, vou fazer igual o Zé Pequeno faz. Vou passar geral. É isso aí, patrão, Tá falando o que de medo, mulher? Tá passando aqui, ó. Zé Pequeno, o cara que metia medo em todo mundo, o cara que queria mandar em tudo, o cara não aceitava ser contrariado, transformou a Cidade de Deus em um campo de guerra. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que Zé Pequeno era realmente vilão da história? Não, que isso? Calma aí. Eu não tô falando que ele era inocente, não. Muito pelo contrário. O Zé, ele fez as escolhas dele, fez as merdas, ele machucou as pessoas, levou muita gente de F, espalhou muito medo e sofreu as consequências, né? Mas ele sabia exatamente o que ele tava fazendo. Daí Deus nunca foi simplesmente uma história sobre um cara maluco, virou um criminoso e saiu fazendo essas loucuras. Se você olhar com mais atenção, o filme tá contando uma parada muito maior. Tá contando como um lugar pode criar um ciclo onde a violência vai passando de mão em mão, onde uma criança vê um bandido sendo respeitado e vê que o medo da poder cresce, querendo ser próximo disso. E talvez seja justamente aí que começa a verdadeira história do Zé Pequeno. Antes de ser o Zé Pequeno, ele era soldadinho. Um moleque meio bebel que corria pela Cidade de Deus pra cima e pra baixo e gostava de andar com os moleques que já eram do movimento. Isso era uma das coisas mais pesadas que o filme mostra, porque Dadinho acordou um dia e falou: hoje eu vou virar um dos maiores criminosos da cidade do Rio de Janeiro. Não. Ele vai aprendendo, ele vai observando, ele vai prestando atenção. Dadinho é um garoto inteligente. Ele vê quem tem arma, quem é respeitado, quem manda e, principalmente, uma coisa que ele percebe: o Estado não tem controle naquele local e quem tem coragem de fazer o que os outros não têm, ganha respeito. E é assim que o Dadinho entende já desde muito cedo. Só que ele não quer apenas sobreviver. Ele quer ser lembrado, ele quer ser temido, ele quer que os outros olhem pra ele e pensam: esse cara é perigoso, melhor não mexer com ele não. E aí, nesse momento que a gente vê o Dadinho começando a sair de cena e o Zé Pequeno começando a nascer dentro dele. Vixe, lá ele, rapaz, as coisas estão nascendo aí dentro. Eu gosto muito desse filme Cidade de Deus porque ele não mostra apenas uma perspectiva de um criminoso. Ele mostra várias pessoas tentando sobreviver dentro dessa mesma realidade. Tem o Cabeleira, tem o Bené, tem o Cenoura, tem o Buscapé, e cada um deles reage de uma maneira diferente àquele ambiente. Talvez o maior exemplo disso seja o Bené, porque o Bené também está envolvido no crime, também ganha dinheiro com aquilo, também anda armado, mas existe uma diferença. Bené ainda consegue imaginar uma vida fora daquela parada, ele quer sair, ele quer ir embora, ele consegue enxergar uma coisa além da guerra, e isso mostra uma coisa muito importante. O lugar influencia, mas não transforma todo mundo exatamente da mesma maneira. Duas pessoas podem crescer na mesma merda e tomar caminhos completamente diferentes. E aí que entra o Buscapé. Já o Buscapé, que também cresceu no mesmo lugar, viu as mesmas coisas, conheceu as mesmas pessoas, cresceu cercado por essa violência toda, assistindo tudo, vendo o próprio irmão, ser desfalecido. Ele não quis ser bandido, ele não quis mandar na favela, ele não quis meter medo em ninguém, o sonho dele sempre foi outro. Ele sempre quis ser fotógrafo, e isso foi um insight incrível do diretor. E não só um detalhe, porque enquanto o Zé Pequeno tentava controlar toda a realidade através da violência, o Buscapé tentava entender essa realidade através da câmera. Um queria controlar a Cidade de Deus e controlar as pessoas, e o outro queria registrar a Cidade de Deus e registrar as pessoas. Um queria que todos tivessem medo dele, e o outro queria mostrar para as pessoas o que estava acontecendo naquele lugar. E no final a gente sabia quem ia ficar com a história, E é aqui que começa uma das paradas que muita gente não percebe no filme. Quando você olha pro Zé Pequeno, você pensa assim: pô, esse cara aí só queria ficar rico. Mas o dinheiro era só uma parte, o que ele queria mesmo era poder, queria mandar, queria controlar as bocas, queria decidir quem trabalhava, quem vendia, quem podia ficar, quem podia sair, queria que todo mundo soubesse o nome dele e principalmente queria que todo mundo soubesse que ele mandava. Porque existe uma diferença entre ter poder e precisar provar que você tem poder.
E o Zé Pequeno precisava provar isso o tempo inteiro. Qualquer pessoa que desafiasse ele virava uma ameaça, e a ameaça precisava ser eliminada. E quanto mais violência ele usava, mais medo ele criava e mais poder ele tinha. Enquanto mais poder ele tinha, mais violência precisava ser usada para continuar chegando nesse topo. Você consegue perceber esse ciclo? É aí que Cidade de Deus começa a ficar muito maior que uma historinha de bandido. Porque, tipo assim, pensa comigo. Um criminoso aparece, ele ganha dinheiro, consegue arma, controla uma área. O outro cara olha aquilo e pensa, pô, eu também quero. Aí começa a disputa. Aí vem morte, aí vem vingança. Tem outro cara roubando o lugar. E quando esse cara cai, vem outro cara. E outro, e outro, e outro. E é uma máquina. A pessoa entra, a pessoa cresce, a pessoa domina, a pessoa morre. E vem outro, ocupa o espaço. O mais assustador é que, tipo, o espaço nunca fica vazio. Tem alguma coisa de errada com tudo isso, né? Porque se o verdadeiro vilão fosse simplesmente o Zé Pequeno, a história devia acabar quando ele morresse, né? Tipo, seria bem simples, o vilão morreu, acabou. Só que não, Cidade de Deus mostra que, tipo, o Zé Pequeno morre, mas a violência continua. Os moleques continuam andando pelas comunidades com o pessoal do movimento. Continuo falando de dinheiro, continuo falando de armas, continuo falando de planejamento, de querer assumir o lugar de quem caiu. E você percebe uma parada muito sinistra que, tipo, depois que o Zé morreu, o personagem estava mais vivo do que nunca, porque a representatividade dele continuava viva. Então o que é o verdadeiro vilão da história? Talvez seja justamente essa pergunta que o filme quer deixar na nossa cabeça, né? Porque não existe um vilão de capa preta escondido em algum lugar. Não existe uma pessoa que você pode apontar e falar, é aquele cara ali que causou tudo. O verdadeiro inimigo foi o ciclo que foi criado, o ciclo de abandono, o ciclo de violência, de desigualdade. E antes que alguém entenda errado o que eu tô dizendo aqui, isso não significa que eu tô passando pano pro Zé Pequeno, nem de longe. Porque entender a origem de uma pessoa não significa justificar as escolhas dela. Zé Pequeno continua sendo responsável de tudo que ele fez e ele sofreu todas as consequências. Só que Cidade de Deus é inteligente porque não coloca essa resposta muito fácil. O filme não pergunta apenas, pô, por que o Zé Pequeno é tão cruel? Ele pergunta mais, como uma criança chegou ao ponto de se transformar em um Zé Pequeno? Essa é a pergunta mais pesada. E pensa na diferença. Você olha pro Zé Pequeno adulto e vê um criminoso extremamente violento. Mas você volta algumas horas no filme, você vê o Dadinho, um moleque, uma criança que só queria ficar com pessoas que aceitavam ela. E é assim que o filme dá um tapa na cara de todo mundo, porque você percebe que aquele monstro que apareceu do nada e foi sendo construído, cada experiência, cada influência, cada demonstração de poder, cada vez que ele percebeu que a violência funcionava muito melhor do que muitas coisas, até ele chegar ao momento que o Dadinho simplesmente parou de existir e nasceu Zé Pequeno. E talvez seja essa a maior provocação do filme, porque Buscapé também poderia ter escolhido um caminho diferente. Ele também viu a violência, ele também viu os criminosos, passou pelas mesmas coisas, também conheceu aquele mesmo mundo, mas encontrou outra ferramenta. Enquanto Zé Pequeno usava a arma, Buscapé usou a câmera para registrar a realidade. Isso é lindo porque, no fim das contas, Zé Pequeno queria controlar a Cidade de Deus, mas quem conta a história? O cara que estava olhando tudo de fora. O cara que queria simplesmente sobreviver. E talvez seja por isso que a fotografia tem um significado tão grande nesse filme, sabe? Porque fotografar é escolher que você vai ser lembrado. Daí que a gente chega no final do filme. O Zé Pequeno finalmente cai e por alguns segundos parece que, tipo assim, tudo acaba. Mas os moleques da caixa baixa aparecem e estão crescendo. Os moleques já estão pensando já nos próximos passos. Eles já estão entrando naquele mesmo jogo. O ciclo simplesmente mudou de personagem. E é nesse momento que você entende a parada toda. O Zé Pequeno não era o fim da história. Ele era só uma parte dela, ele era só um pedaço. Ele era só uma peça. Aquele lugar que produzia criminoso antes dele continuou produzindo. E agora já está produzindo os próximos. E essa talvez seja a cena mais assustadora do filme, porque você percebe que matar o Zé Pequeno não resolveu nada. Mas então, Zé Pequeno era um vilão? Era, com certeza, sem dúvida. Mas ele não era o verdadeiro vilão de Cidade de Deus. Porque o filme nunca foi sobre derrotar uma única pessoa. Os heróis Avengers derrotando o Thanos. Esse filme é mais para mostrar um sistema que continua funcionando mesmo que tudo mude. E talvez seja justamente por isso que Cidade de Deus é tão pesada até hoje, sabe? Porque você assiste o filme pensando que tá acompanhando uma ascensão e queda do Zé Pequeno, mas quando acaba, você percebe que você estava assistindo alguma coisa muito maior.
um ciclo vicioso onde crianças aprendem com adultos, adultos ensinam a violência para as crianças, a violência pode gerar poder, a violência gera esse poder e o poder gera essa disputa, a disputa gera cada vez mortes e a morte abre espaço para a próxima geração. E aí começa tudo de novo. Talvez a pergunta mais assustadora não seja como alguém vira um Zé Pequeno. Talvez a grande pergunta seja quantos Zé Pequenos precisam nascer para as pessoas perceberem que o problema nunca foi uma pessoa. Mas para isso acontecer ainda vai levar um bom tempo, porque as pessoas precisam querer muito para poder mudar completamente um paradigma desse tamanho assim, sabe? Então foi isso. Se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo. E eu agradeço se você assistiu até o final. Fica com Deus e até a próxima.